A guerra na Ucrânia e também as tensões ocorrendo no Oriente Médio, principalmente entre Irã e Israel, expandiu as tensões em todo o mundo. Hoje o Irã ele busca um cenário que seja favorável para se manter em seu poder nessa dissuasão contra Israel e também os Estados Unidos, que vem marcando presença cada vez mais constante em todo o Oriente Médio. E o Irã, por sua vez, vem mantendo seus tentáculos pelos grupos de procuração espalhados também em todo o Oriente Médio, em especial Síria, Iraque e Líbano. Exatamente nações em que detém um certo número também de grupos radicalizados que vem causando grandes dificuldades para a estabilidade dos governos locais, tanto iraquiano, sírio e também libanês. Por conta disso, o Irã se aproximou cada vez mais da Rússia e da China, principalmente agora com a Rússia na questão de melhorar o seu aparato militar, o seu aparato tecnológico, e do outro a China, que se aproximou dos persas na busca de melhores posições do mercado e também utilizar o próprio Irã como moeda de troca contra os Estados Unidos. E hoje os persas, Teherã, os ayatolás enxergam a China, os chineses, Xi Jinping, como uma peça fundamental contra os Estados Unidos da América. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros anos da Revolução Iraniana, Revolução Islâmica de 1979, os persas eles enxergavam as nações com um pouco de aversão. Ou seja, eles observavam esse é comunista, este é cristão, este é ateu. Então eles não tinham uma ligação praticamente amistosa com todas as nações possíveis, seja do Ocidente ou da Ásia ou até mesmo do Oriente Médio, a partir do momento em que houve essa quebra da normalidade de uma monarquia em 1979 com esse golpe que aconteceu nesta Revolução Islâmica naquele país. Foi então que surgiu a China como um país comunista, ali na década de 80. Os persas enxergaram os chineses como uns grandes fornecedores de peças e de armamentos para combater diretamente o Iraque. E isso seria, sem dúvida alguma, uma peça fundamental que até então os iraquianos também recebiam aportes dos soviéticos. E, nesse cenário, os soviéticos não poderiam se alinhar, pois os persas estavam já se encostando com Pequim. Mas isso logo mudou. Então o Irã começou a enxergar a China de forma mais pragmática, de forma mais transacional, buscando elementos que haviam dentro do Ocidente, porém os persas não queriam se aproximar do Ocidente, até porque já estavam sendo cogitados e rotulados como uma nação do mal, uma nação que não ofereceria nada em troca ali para a região e somente propagando o terrorismo por toda a região. Então, nesse sentido, os persas se aproximaram dos chineses na esperança de encontrar um relacionamento mais geoestratégico e geopolítico que realmente deu certo. A busca de tecnologia, que era um elemento fundamental que o Ocidente detinha abundantemente. E a China, então, poderia fomentar e poderia sustentar essa base de desenvolvimento tanto industrial, econômica e também educacional dos persas. Mas foi então a partir de 2010 que esse relacionamento com os chineses explodiu. Então eles marcaram ali diminuíram uma grande diferença entre eles e aumentaram principalmente a estratégia comercial e econômica e também energética entre as partes. A elite política persa hoje acredita que a China é a única potência capaz de parar os Estados Unidos. Ouçam bem, mais de 80% dos persas preferem mais se alinharem com os chineses do que alguma nação, por exemplo, os americanos do Ocidente, ou até mesmo com a Rússia.
Isso por conta do aspecto pós-revolução islâmica que foi engessado, enraizado na sociedade, que eles fomentaram peças e também equipamentos militares para a guerra contra o Iraque. E assim, porventura, vieram alguns processos de transação comercial, industrial e também educacional que os chineses também investiram pesadamente em infraestrutura dentro do país, dentro do Irã. Hoje sabemos que o Irã detém uma grande tecnologia de drones comerciais, civis, drones de guerra. Não é à toa que eles exportaram essa tecnologia, esse projeto, principalmente do projeto do Shahed, que são drones unidirecionais, são drones suicidas que melhoram a capacidade de ataque aéreo e também de ataque de longo alcance, que está sendo muito bem utilizado lá na guerra na Ucrânia em favor da Rússia. E hoje também vem sendo utilizado para retalhar alguns alvos, bases americanas e também israelenses dentro do Oriente Médio, no núcleo da região mais ocidental do Oriente Médio. E é claro, através dos seus grupos de procuração financiados diretamente por Teherã pelos ayatolás. De acordo com algumas notas que eu pesquisei de alguns pesquisadores especialistas no Irã, os persas eles detêm um slogan ou um ditado que eles falam frequentemente: nem leste nem oeste, mas a China, o centro do mundo. Então isso já demonstra que eles preferem e eles têm uma boa simpatia com os chineses, diferente do que estamos observando com esse afastamento cada vez mais forte com o Ocidente. Inclusive, nos anos que o ex-presidente iraniano Ebrahim Raisi ele ficou no poder antes de ser morto, num acidente de helicóptero neste ano no norte do país, a sua política ela era voltada exclusivamente para se aproximar cada vez mais da China. E, inclusive, ele tinha uma simpatia pessoal com os chineses e também a sua elite política, os seus assessores, conselheiros também detinham uma grande atenção pelos chineses. Não foi à toa que eles estavam construindo grandes projetos de infraestrutura e principalmente estava trazendo para os braços do Irã o projeto do cinturão e da Rota da Seda, a nova Rota da Seda que a China já está praticamente em boa evolução em toda a região Ásia-Europa, a região euroasiática. É uma rota, um grande projeto de infraestrutura para escoar produtos chineses para diversos cantos do planeta de forma muito rápida, barata e de fácil acesso. E hoje tenho que trazer aqui que o Irã não participa desse projeto de forma integral, mas grandes projetos já estão sendo financiados pelos chineses dentro do Irã para eles se equipararem com as exigências da China para ingresso do Irã nesse corpo de projeto tão robusto global que se chama a Iniciativa do Cinturão e da Rota da Seda, que vai trazer ainda mais riquezas financeiras para os chineses. E mesmo não fazendo parte dessa iniciativa da rota, desse cinturão, os chineses estão injetando diversas empresas chinesas dentro do Irã para melhorar ainda mais o acesso a produtos como carros, como telefones celulares, entre outros produtos que você não encontra, por exemplo, produtos como LG, Samsung, dentro do Irã. Pelo contrário, você encontra mais produtos chineses do que qualquer outro produto de fora, por exemplo, do Ocidente ou até mesmo da própria Ásia, que não seja a própria China. Então eles estão injetando dinheiro no Irã e o Irã está gostando porque está entrando dinheiro que é de um grande parceiro econômico como os chineses. Mas de fato, apesar desta transparência de relacionamento entre os ayatolás e os chineses, os persas e os chineses,
Pequim ainda tem uma certa restrição em se aprofundar completamente nos laços econômicos, políticos, sociais, armamentista, bélico com os persas. E isso tem um motivo. Eles não querem, Pequim não deseja, não quer um Irã armado nuclearmente, porque isso traria grande rejeição para os chineses que estariam se relacionando com uma nação que já vem sendo sancionada há anos pelos americanos e pelos europeus, que inclusive em 2015 a China também participou do acordo JCPOA, que é um acordo de limitação, de restrição do desenvolvimento de sistemas de energia nuclear dentro do Irã, que limitava a produção de urânio enriquecido dentro do país em torno de 3,5%, dando a possibilidade dos persas utilizarem o urânio somente para o desenvolvimento de energia limpa, de energia nuclear, para assim ser utilizada para a indústria, para o comércio e também para a sua sociedade como energia limpa. E é claro, com um Irã cada vez mais militarizado ou cada vez mais com grande capacidade de enriquecimento de urânio a patamares de 80% a 90% que daria para o desenvolvimento de uma bomba nuclear, isso afastaria completamente os chineses dos persas. Os chineses não querem uma guerra no Oriente Médio, porque isso sem dúvida atrapalharia, com certeza, a economia do seu próprio país, porque grande parte também do sistema energético do país vem da Rússia e também vem do Oriente Médio. Então, eles precisam dos sistemas energéticos, dos recursos energéticos do Oriente Médio. E se uma guerra eclodir na região, onde ele, principalmente no Golfo, no Estreito de Omã ou no Golfo Pérsico, onde também em toda a região grande parte do comércio de petróleo e de gás passa por daquela via, daquele corredor, isso seria péssimo para a economia global e principalmente para os chineses. Então, nesse aspecto, seria ruim observar e dar essa possibilidade de tecnológica para os persas desenvolverem um artefato nuclear. Porque é muito óbvio, hoje os chineses utilizam o Irã como moeda de troca para assuntos de tensões no Oriente Médio com os Estados Unidos e também com Israel. Por exemplo, os chineses conseguiram aproximar até mesmo um dos principais rivais dos persas, que era a Arábia Saudita. Eles conseguiram se aproximar através da China. Então a China utiliza hoje os persas, os iranianos, para discutir algumas ações, alguns acordos e também entrar em negociações com os Estados Unidos. E sem o Irã, como assim sem o Irã? No sentido deles já terem um artefato nuclear, isso tira completamente uma moeda de troca para os chineses. Bom, o que eu vou fazer agora com o Irã, sendo que ele já tem um artefato nuclear e ele vai estar produzindo a sua própria dissuasão, como a Coreia do Norte realiza hoje. Ela está muito mais forte hoje com armas nucleares do que com anteriormente, anos atrás, sem armas nucleares que dependiam mais da China e da Rússia. Hoje, o Irã depende da China e da Rússia. Mas com armas nucleares, essa dependência seria ainda mais reduzida, mesmo diante de sanções americanas. E mesmo diante dessas sanções, ter um artefato nuclear dá possibilidade dos persas reduzirem essa dependência da China e da Rússia. Mas, de fato, os chineses precisam do Irã e o Irã precisa dos chineses. Isso é fato. Então, hoje, a elite política dentro do Irã enxerga a China como a única possível nação, a possível potência capaz de deter e barrar os Estados Unidos em diversos setores, principalmente econômico, que já vem fazendo isso, fomentando, injetando dinheiro no Irã. E também, inclusive, em tecnologia. E também a questão geopolítica de política, como negociação dos aspectos econômicos, dos aspectos nucleares. Hoje, a China, não que ela impede o Irã de desenvolver artefatos nucleares, mas ela negocia
essas sanções contra os próprios persas. E os persas sabem disso. Eles ainda reconhecem que a China ainda é resistente a eles entregarem ou dar carta branca para eles desenvolverem uma arma nuclear. Mas mesmo assim, eles trabalham de forma cooperativa, na possibilidade um ajudar o outro, tanto com o sistema energético, com recursos energéticos como petróleo, como gás. Em troca, os chineses fomentam com produtos, fomentam com dinheiro e também com capacidade de se proteger em uma possível negociação em moeda de troca contra os Estados Unidos. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo explicativo sobre as questões e os parâmetros geopolíticos em torno da relação Irã e China. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever e, é claro, acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.